boa noite, salve, salve galera. Sejam muito bem-vindos à Maratona TCC Corujão. Mais um dia, mais uma semana, estamos começando. Hoje deu uma esfriadinha aqui em Santo André e aí já não deu para ficar só de camiseta, ficar meio... enfim. Bom, aqui a gente vai discutir, nessa nossa maratona, nós vamos discutir as estratégias para você preparar o seu TCC nessa jornada aí do último ano, né, do último ciclo da faculdade. Então a gente discute as estratégias para você preparar o seu TCC em 21 dias. Eu sou o Hamilton Viana e o episódio da nossa segunda-feira, o episódio de hoje é como fazer a minha apresentação para o TCC. Bom, primeiro eu quero explicar para você que eu vou dividir essa nossa apresentação, porque esse tema apresentação, embora pareça ser um tema muito curto, cara, ele é o pênalti. Ele é o pênalti de um futebol, de uma partida de futebol. Imagina a final do campeonato, seu time faz um gol, aí aos 30 minutos do segundo tempo, o time adversário faz um gol e empata. E o empate é do outro time. E aí eles começam a ficar na retranca, defendendo e não saem para o ataque porque o título está ganho. E aí vocês tentam atacar, e aí aos 46 minutos do segundo tempo, o centroavante do seu time entra na área e é derrubado e o juiz apita pênalti. Cara, olha a emoção. E aí a bola tá com o centroavante. Ele põe a bola na marca do pênalti, olha para o goleiro olha para ele. E é esse momento que você está quando você chega na apresentação do seu TCC. Você já fez tudo. Você passou o campeonato inteiro. Você passou o período todo, gastou o tempo que foi. Se foi uma semana, se foram 20 semanas, não importa o tempo. Você gastou um tempo importante, dedicou uma energia federal, arregimentou várias pessoas, seus familiares, sua esposa, seu esposo, seu namorado, namorada, seus filhos, seus amigos, o seu chefe, o pessoal da empresa que você trabalha, todo mundo está torcendo para acabar logo esse TCC e começar a sua vida de uma forma regular. E aí tá lá, é o pênalti, o centroavante e o goleiro. Você simplesmente, o centroavante não pode chutar a bola para fora. O goleiro não pode defender, ele tem que marcar esse gol porque é a final do campeonato. É isso, essa é a apresentação do TCC. Então, como esse assunto é muito importante, ele é, assim, traumático, eu diria, eu vou dividir em duas partes. Primeiro, a apresentação, a parte mais mecânica, o pré-apresentação, que é a fase que acontece depois que você acaba a parte escrita do seu TCC, depois que está tudo bonitinho, opa, olha o pessoal ali chegando, o Ângelo, opa, Ângelo, boa noite, seja bem-vindo. Depois que você acaba o TCC, essa é a fase em que terminou toda a parte escrita, está tudo digitado, bonitinho, pronto para mandar para a encadernação. E tem começou essa fase e ela vai terminar na hora em que você liga o projetor e começa a fazer sua apresentação. Então é essa fase que a gente vai. Depois a gente vai falar da outra fase. A hora que você liga o projetor, ou o dia, né, que você vai ligar o projetor e fazer toda a apresentação e o que vai acontecer depois. Então essa primeira fase, uma grande pergunta que aparece, né, uma pergunta que aparece com bastante frequência é a seguinte: eu devo começar a minha apresentação, né, essa parte aí da apresentação final, trabalhar todos os slides, enfim, o que quer que você use lá para fazer sua apresentação, antes de terminar o TCC? E aí, quando você faz essa pergunta, toca a buzina. Não, você não pode. Definitivamente não. Por quê? Porque você precisa ter terminado toda a discussão teórica, ter conversado com o seu orientador, com a sua orientadora, para ver o que ele vai colocar de ponto. De repente,
no final ele fala, tá faltando amarrar uma ponta aqui, então coloca vamos fazer mais um teste. Boa noite, Mayra. Vamos fazer mais um teste, faz mais isso lá no laboratório para a gente completar esse ensaio, tira mais umas fotos, enfim, faz mais uma avaliação mecânica, sempre tem algum detalhezinho. Então você só vai fazer essa parte da apresentação depois que você terminou tudo isso, tá? Por quê? Porque você precisa dessas informações para colocar na apresentação. Então só depois disso é que você vai começar para a sua apresentação, tá? Isso não é uma pergunta, tá? Eu vi muito isso. Os alunos terminam, né, o TCC, a parte escrita, e aí a gente marca uma reunião para falar da apresentação. E aí quando ele vem com a apresentação, fala, professor, a apresentação está toda pronta já. Fala, que legal, então vamos ver essa apresentação. Cara, o que ele faz? Ele pega aquelas páginas, né, do TCC, que está no Word, dá um Ctrl+C, Ctrl+V e joga no PowerPoint. Aí fica aquela letrazinha que você não consegue enxergar nem com lupa. Né? Fica aquela letra pequena, aquela transparência, cara, cheia de letra, que você não consegue entender nada. E aí o aluno, lógico, né? Porque ele vai colocar ali um monte de texto se não for para ele ler? Ele vira as costas para o professor orientador, para a professora orientadora que está vendo, e começa a ler aquele negócio. Nesse momento, né, embora o Código Penal não permita alunicídio, mas a vontade que tem é essa, né? Você dá vontade de trucidar a pessoa, por quê? Porque não pode fazer isso, cara. Você não pode deixar de dar atenção. A apresentação não é para isso, né? A apresentação não é para você colar o texto na parede lá e ficar lendo aquele texto, não é mesmo para isso. Então, primeira coisa, né? Você não vai fazer um resumo, não vai ficar enfiando essa parte escrita. É uma outra coisa que você vai fazer. Lógico, você não vai colocar nada que não esteja, ou eventualmente, né, alguma coisa, algum ponto importante que não esteja na sua apresentação. Mas sabe aqueles trailers de cinema? Você vai no cinema, então começa a falar lá do Cinemark, etc, etc. Aí quando apagam as luzes mesmo, começam os trailers. E você vê um trailer e fala, cara, eu tenho que ver esse filme porque esse filme é fantástico. Eu preciso ver esse filme, eu não posso perder mais por nada nesse mundo. E aí quando você vai ver o filme, não é exatamente aquela cereja do bolo, né, aquele filme. Na verdade, a cereja do bolo é o trailer. Né? É o trailer, porque com o trailer é capaz de você contar uma boa parte do filme. Você só não vai ver o final. Né? O cara não vai dar spoiler no trailer. Então, o trailer, na verdade, esse resumo vai ser o resumo que você vai colocar no seu TCC, não é a apresentação final. Na apresentação, você não vai usar aquele texto, você vai fazer outra coisa, você vai falar mais da parte prática. Você não precisa ficar falando daquela parte da introdução teórica, cara, não precisa. Ah, eu quero tanto, tá bom, então você vai fazer um slide e colocar 3 bullet points de fatos importantes. Tá? Ah, por que eu comecei a fazer isso? Ah, porque houve sei lá, de repente você vai fazer um trabalho na resistência mecânica de Brumadinho. Ah, porque teve lá o problema da barragem e isso foi bota a data, e isso foi um gatilho para eu começar essa minha pesquisa. E aí fala 3 pontos, pesquisei isso e acabou. Né? Você não vai ficar se baseando todo o levantamento teórico que você fez já está no trabalho, eles já leram isso, né? Eles já leram isso, ou melhor, eles vão ler, se eles não receberam ainda, né? Se os professores, as professoras da banca não receberam ainda, eles vão receber, eles vão ler tudo isso. Então não é isso que eles estão interessados. Eles estão interessados em ver a parte prática, o que você fez no seu trabalho. Então é sobre isso que você vai falar mais, né? Você vai elencar, primeiro, qual foi a linha de raciocínio que você usou. Eu quis testar isso, então eu fiz uma simulação de um protótipo, está aqui o protótipo. Por quê? Porque na hora que você escreve o seu trabalho, você não consegue colocar o protótipo ali. O máximo que você vai fazer é colocar uma foto. Mas nada mais do que ver o negócio, pegar a maquete, enfim, eu não sei lá o que você fez, né? Mas nada mais realista, mais excitante do que pegar
aquela maquete? Porque aquilo está mostrando como foi o seu trabalho. Então é nessa linha que você vai trabalhar. Você não vai fazer um resumo da parte escrita, principalmente a parte teórica, aquele levantamento teórico. Né? Você não vai falar isso. Tudo isso está no escrito, na parte escrita. Né? Você vai falar da sua parte prática. Né? Professor, qual é o melhor software para eu fazer a minha apresentação? Para o nosso time, nossa equipe aqui fazer a apresentação. E aí, antes de responder essa pergunta, eu vou fazer uma pergunta para você. Deixa eu falar boa noite para as pessoas que estão aqui. O Lafi entrou, o Instabil também entrou. Boa noite para vocês. A Dali Borges entrou, boa noite. Então, antes de responder essa pergunta, eu vou responder com uma outra pergunta. Antes de responder diretamente, eu vou fazer uma outra pergunta para vocês, que é a seguinte, né? Eu digo para você assim, o que é que você precisa, né, para fazer uma boa apresentação? O que você precisa é saber o que você vai colocar nessa apresentação. É isso que é o mais importante. Você tem que fazer um mapa mental. Você já viu o mapa mental? Procura aí no Google, né? Depois a gente vai usar numa próxima live, a gente vai falar dessas ferramentas, mas você tem que fazer um mapa mental do que vai ter a sua apresentação, né? Quais são os pontos principais. E aí, até esse mapa mental pode servir depois para você fazer a sua apresentação. Porque, como eu falei, a apresentação ela não tem que ser um slide com um monte de coisa escrita para você virar para a parede e ficar lendo esse slide, né? É para você nem olhar para trás. Você só vai olhar para trás quando tiver alguma figura que você precisa apontar. Tá vendo? Nesse lugar aqui da figura, aqui foi onde começou a falha da peça, e aí que você vai virar para a lousa, né? Para a parede, lá onde está sendo projetado. O que você vai fazer como você já sabe de cor e salteado, se acabar a energia e acender uma vela, você tem que saber fazer sua apresentação, você tem que saber falar tudo que tem ali, né, de tanto que você treinou. Então esse mapa mental, por exemplo, pode ser a sua apresentação. Qual é o software? É o software daquela grande empresa, da outra pequena, da concorrente? Não importa, cara. Não é o software que é importante, não é o fundo colorido, a arvorezinha brilhando que é bonito. O que é bonito é o conteúdo que você vai falar ali, os bullet points. Pode ser aquele negócio brancão, chapadão com a letra preta, né? E tum! Eu vou falar agora desse ponto, vou falar desse ponto e fala efetivamente. A única coisa que precisa ser colorida são as figuras, né? Se tiver colorida. E se for uma microfotografia de algum microscópio super preciso, muitas vezes ele não tem cor, ele é preto e branco, né? Então vai essa foto preto e branco, é preto e branco e os tons de cinza, não tem nada colorido. Então você vai nessa linha, não se preocupe com a cor, não se preocupe com o software, se preocupe com o conteúdo. Até porque, como você é uma pessoa, o seu time é um time porreta de bom, vocês acabaram o TCC 15 dias antes do prazo, do deadline, você tem tempo até para olhar outros aplicativos. Vai lá no Google e vê app para apresentação, software para apresentação, e vê o que tem. Esse aqui eu nunca tinha visto. Vai lá ver o que ele faz, vê como ele funciona. O importante, às vezes, não é nem... Quer dizer, o importante não é a qualidade do software, é saber como você trabalha com ele. Tem aplicativos de imagem, eu estou aprendendo, né, a fazer umas editorações, minha esposa está me ajudando a fazer editoração de imagem, e o que acontece é que tem aplicativos assim, que são o padrão, o top, né, o must-have do mercado, que, cara, é complicado aquele negócio. Não, mas ele tem milhões de recursos. Mas a gente ainda não está dominando isso. E tem outro que é gratuito, que você vai lá, ele tem um pouco menos de recursos, mas você consegue fazer. E aí a criatividade é que dá asas para o negócio. É assim que tem que ser com a sua apresentação, com a parte visual da apresentação do seu TCC. Né? Você não precisa ficar se matando, procurando software, comprando software, gastando dinheiro com isso, pelo amor de Deus. Né? Usa um software qualquer. Se quiser fazer num processador de texto, né, põe na tua umas páginas assim, tá ótimo.
Não é isso que vai contar. O que vai contar é o conteúdo, é a forma que você apresentou. Beleza? É o conteúdo, a maneira que você apresentou e não só o envelope, o papel, né, que está ali embrulhando aquele pacote. Cuidado, hein? Outra pergunta que apareceu para mim também é assim: quantos slides eu tenho que colocar na minha apresentação? E a resposta para isso é: quantos pratos de sbriefs você consegue comer? O que é sbriefs? Não sei. Você não sabe o que é sbriefs, se é uma coisa de comer. Se for uma coisa de comer, será que você vai gostar? E depois, supondo que você goste do sbriefs, você está com fome, não está com fome? Então percebe como essa pergunta tem muitas variações, né, para você poder responder. O que você precisa fazer, na verdade, é o seguinte: tem uma regrinha que a gente usa que ajuda bastante, né? E ela funciona assim: você vai perguntar lá para a sua orientadora quantos minutos você tem para fazer a apresentação. Ah, você tem 30 minutos. Então você vai fazer o seguinte: você vai pegar o tempo que você tem, seja ele 30 minutos, seja ele 10 minutos, seja ele quanto for, e vai multiplicar por 3. Então, se for 30 vezes 3, vai dar 90. 90 é o número máximo de slides que você vai fazer. Então, você vai fazer a sua apresentação e vai botar entre 30 e 90. Pô, puta variação, né? Mas tá lá. O ponto médio são 60 slides. Ok? Então, você vai fazer uma apresentação, vai distribuir o conteúdo em 60 slides e vai treinar. Ah, mas meu TCC não é feito em equipe, eu sou sozinho. Cara, sabe o que você faz? Você tem cachorro na sua casa? Pega o cachorro e põe ali do lado. Pega a sua cachorrinha e põe do lado e fala para ela, faz a apresentação para ela. Para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para sua namorada, para o seu namorado, para o seu marido, para sua esposa, né? Para os seus filhinhos pequenininhos, põe eles lá e se eles não dormirem, fala: opa, a coisa tá legal. Mas você precisa fazer essa apresentação, tô brincando, né, essa coisa, mas se você preferir, pega o pessoal da sua sala, né? Todo mundo vai fazer TCC, então fala: turma, vamos fazer uma task force aqui, cada um apresenta para os outros e a gente vai... Ó, a Ju tá aí, boa noite, Ju. A gente vai fazendo uma troca. Eu apresento, vocês assistem a minha, depois vocês apresentam, eu assisto a de vocês, a gente vai trocando, vai dando opinião. E aí você vai fazer uma primeira apresentação. Então você colocou lá 60 slides. Você tem 30 minutos. Está dando pela conta aí 2 slides por minuto. Aí você faz a apresentação. Não se preocupe com o tempo. Fale numa velocidade que você acha que é legal para você. Fale uma vez. Terminou a apresentação, terminou. E aí, amigo, quanto deu? Cronometrou? Ó, deu 70 minutos. Porra, bicho, 70 minutos, o dobro do tempo, então, mais que o dobro do tempo. Então eu estou perdido aqui, eu preciso encurtar esse negócio. Então o que você vai fazer? Você vai condensar os slides um pouco, né? E vai tirar algumas informações que você acha que estão sobrando ali, porque não vai dar para falar tudo aquilo. E muda um pouquinho também o jeito de falar. Vê se você consegue falar um pouquinho mais rápido, sem fazer tanta pausa para respirar, para tomar água. E beleza, faz esse ajuste. Aí, próximo dia, vai lá, de novo. Faz a apresentação. Opa, agora deu 32 minutos. Pô, cortou pra caramba, legal. Mas ainda não tá legal. Porque você tem que ficar abaixo dos 30. Você tem que deixar ali com 25 minutos mais ou menos. Por quê? Porque às vezes dá uma engasgada, você vai tossir e vai tomar uma água. Porque no dia, você pode estar certo, por mais baixo que esteja a temperatura no termômetro, você vai sofrer, né? Você vai sofrer. Então, você precisa colocar ali uma folga, né? Agora eu vou tomar uma aguinha. Você precisa colocar uma folga. Então, se o tempo é de 30 minutos, procura chegar nos 25. Fez a apresentação, já deu quase, aí faz mais um ajuste, ensaia, porque também, às vezes, você nem precisa fazer tanto ajuste e cortar tanto slide. Mas você faz uma, duas, três, cara, na quarta vez a coisa já está fluindo mais, entendeu?
já está fluindo, você já sabe aonde você precisa dar mais atenção na hora que você está apresentando, aonde você... Não, aqui eu posso passar mais rápido, porque lá na frente eu vou falar de novo desse ponto, eu vou reforçar. Então você vai cuidando dessas coisas todas aí. Você vai cuidando dessas idas e vindas, né, desses links que tem de um ponto que você está falando agora com outro ponto que tem lá na frente. E isso só vai acontecer a hora que você treinar. Bom, chegou no tempo que eu preciso, legal. Aí treina mais 2 vezes, né? E agora você vai treinar já com outro foco. Uma vez que a coisa já está mais ou menos encaminhada em termos de tempo, em termos de fluência na apresentação, você agora vai se preocupar com as perguntas. Quais são as possíveis perguntas que podem acontecer? Então, os seus colegas que estão ali na banca que estão fazendo papel de banca, né? Eles vão fazer perguntas para vocês. E vai ser muito legal, porque como eles não são da área, quer dizer, não são da área, eles são da área, porque eles estão na sua sala, né? Mas eles não fizeram aquele trabalho que você fez. Então vão aparecer algumas dúvidas para eles, que para você nem é dúvida, mas vai ser legal você explicar para eles. Então faz isso, explica para eles, peça para eles fazerem perguntas, para eles anotarem. Aquela pergunta que você não souber, anota e depois vai lá e pesquisa e responde de novo. E aí pergunta, você entendeu? Eu consegui responder para você aquilo que era a sua dúvida? Porque quando você faz isso, você mostra, né, uma atenção bastante grande para com o seu telespectador. E lembre-se, esse telespectador vai ser ninguém mais, ninguém menos que o seu avaliador na banca, né? É esse professor que vai avaliar você no seu trabalho. Essas professoras que vão cuidar de você. Vão dar a nota final, vão fazer a avaliação desse trabalho, vai ser... É o juiz que vai dizer se o gol que você marcou aos 48 do segundo tempo, que não foi um gol de pênalti, se você estava impedido ou não. Né? Imagina a tensão, né? Putz, será que eu estava impedido? Porque se tiver impedido, amiguinho, acabou o jogo, né? Lembra, estava empatado 1-1 e o empate era do outro time. Se você for reprovado no seu TCC porque você não soube responder algumas perguntas e fica claro que o seu trabalho não foi previamente estudado, não foi aprofundado, você não tirou as dúvidas que você tinha que tirar, né? Isso vai depor contra você. E eu já falei lá no começo, todo o prejuízo financeiro e moral também, né, que você vai ter se esse trabalho não for aprovado. Então se preocupa bastante com essa primeira parte, a parte mecânica da apresentação, porque quando você se preocupa com essa parte mecânica da apresentação, a coisa fica mais tranquila, né? O mecânico não é um mecânico assim de... mais maguinha de ser robozinho, né? É justamente isso, você precisa treinar, praticar, ajustar o tempo. A grande preocupação na apresentação é com o tempo, porque o conteúdo você já fez, você já discutiu muito com a sua orientadora, então essa parte ela está dominada, ela está interiorizada. Você sabe o que quer dizer essa expressão, né? Saber alguma coisa de cor. Esse cor é coração, né? O Instituto do Coração, o INCOR. Né? Eu não sei se vem do latim, eu acho que é do latim que vem coração, cor. Então, saber alguma coisa de cor quer dizer que você sabe alguma coisa assim, está tão entranhado em você, está no seu coração esse negócio. De tanto que você sabe aquilo. Então, saber de cor não é pejorativo, quando a pessoa sabe de fato do coração. Né? E então o conteúdo você já sabe. A grande preocupação é com o tempo, porque vai chegando ali, sempre tem, né? No dia da apresentação, desculpa, no dia da apresentação sempre tem alguém que está ali com o relógio e fica levantando o cartazinho.
Ó, já foram 15 minutos. Aí daqui a pouquinho, tum, já foram 20 minutos. E aí você começa a ficar nervoso. Aí, tum, vem lá a plaquinha dos 25 minutos. E aí começa de um em um minuto, meu Deus do céu. Né? Trava a garganta, você começa a suar, você não enxerga mais nada. Né? Pode dar um pânico, uma crise de pânico aí. Então a última coisa que você pode deixar te afetar é a falta de tempo. Por isso você tem que treinar, treinar, treinar. Ah, professor, mas não é assim falar de cara, não é. Mesmo os improvisadores, eu já falei disso, né? Mesmo os improvisadores, eles treinam muito para poder improvisar. Porque se você não tem repertório nenhum, você não consegue improvisar. Como é que você vai improvisar alguma coisa se você não tem repertório? Você precisa. Né? E aí, é isso mesmo, Barbato. O controle emocional aí é incrível, né? Você precisa. Olha, doutora Camila, que legal. Boa noite, doutora. A doutora está aí, a gente já fez algumas lives juntos, vamos fazer outras. Nos esperem aí, nos aguardem que a gente vai ter mensagem logo aí no Instagram. Mas o que eu estava dizendo é que você não pode deixar o tempo te afetar. A parte do conteúdo tá tranquila. Você já estudou, você já preparou, já discutiu com a sua orientadora, tá tranquilão. Agora é o tempo. Então a maneira de domar esse tempo, de ficar tranquilo, é você treinar, treinar, treinar. Eu vou contar um caso aqui para vocês. Há 2 anos a gente estava participando de um processo de aceleração de startup numa multinacional, tá? E eu ia fazer a apresentação. Então eu já tinha preparado essa apresentação e eu fiz a apresentação uma vez, fiz 2, fiz 3. Chegou uma hora que eu estava no ônibus, eu fazia a apresentação para mim, mentalmente eu falando da apresentação, eu fazendo. Aí descia do ônibus, continuava falando da apresentação e ó, só no relógio, só cronometrando. Por quê? Porque esse pitch em particular, ele era um pitch de 5 minutos. Pensa, cara, você falar um projeto inteiro em 5 minutos. Você não pode deixar nenhuma parte importante de fora e você não pode dar uma gaguejada. Você respirou um pouquinho mais, pronto, passou o tempo. E quando você faz esses pitches, a coisa funciona assim. Você está falando, a hora que você pega o microfone e começa a falar, o cara solta um cronômetro e fica lá rodando. Cara, e deu assim 5 minutos, simplesmente o cara desliga o microfone. Então, se faltou você falar quanto você queria de investimento, se faltou você falar qual era a principal vantagem do seu projeto e você não falou porque não deu tempo, o problema é seu. E aí ninguém vai investir. Por quê? Porque você não sabe, ninguém sabe quanto você quer de investimento e ninguém sabe quanto seu projeto, o que seu projeto faz, o que seu produto faz, porque não deu tempo de falar. Ah, é injusto. Cara, mas é a regra do jogo. Ninguém te obrigou a entrar. Você entrou, então tem que fazer, né? Então segue a regra do jogo. Então vai lá, treina, treina, treina para que não tenha esse problema do tempo. E aí o que é que pode te pegar depois, né? Então o conteúdo está tranquilaço. O tempo você dominou e você conseguiu fazer a apresentação. Com esses pontos que a gente falou hoje, você já está tranquilo também em relação à parte visual, né, a fluência de toda a sua apresentação. Isso aí também está dominado, está tranquilão. O que pode faltar agora, o que pode enroscar é a parte da arguição, que é quando os professores que estão na banca vão fazer uso da sua hora. Cada um tem até 1 hora para perguntar para você, né, para fazer a arguição sobre o seu trabalho. Normalmente eles não usam 1 hora em TCC. Tá? Normalmente eles não usam 1 hora em TCC, mas muitas vezes no mestrado, no doutorado, porque o doutorado é pior, né? Doutorado são 5 avaliadores na banca, no mestrado são 3, no TCC também são 3, normalmente, e então eles não usam esse tempo todo. Então é aí que pode ainda ter algum enrosco. Mas cara, você não tem controle sobre isso. Você tem controle? Ou melhor, tem algumas coisas que dá pra gente fazer, que é o assunto
da outra live que a gente vai fazer sobre a apresentação, né? Mas o que não está no seu controle não adianta, mas o que está no seu controle, o que é? Fazer um trabalho legal, discutir com o meu orientador, com a minha orientadora, fazer uma parte escrita bacana e preparar a base da apresentação. Treinar e falar no tempo certo. Daí para frente, amigo, vai ser consequência de todo o trabalho que você fez. Não tem dúvida. Tá certo? Então, nesse sentido, prepare-se. Agora não é hora. Você está começando a fazer o TCC, não é hora de se preocupar com a apresentação. É bom saber que tem essas coisas, que tem essas informações todas, que você vai ter que se preocupar lá no final, mas agora é a hora da parte escrita. Vai lá, faz a parte prática, faz o levantamento, faz tudo que a gente já tem falado aqui nas nossas lives e chega no final. Qual é o final? O final é o seu TCC encadernado com espiral. Quando você chegar nessa parte, fala, bom, legal, respiro, vou lá tomar uma Coca-Cola, vou tomar uma cerveja, vou comemorar essa primeira parte. É importante, né, você sempre comemorar os seus sucessos. Eu vou comemorar quando eu for diretor da empresa. Cara, mas e quando você conseguiu o estágio para entrar lá? Eu trabalhei numa empresa, eu trabalhei na Ródia, né? E na época que eu trabalhava na Ródia, o diretor da Ródia Brasil, e depois ele se tornou parte do board internacional da Ródia, que era Rony Poulain, era o Edson Vaz Musa, que depois ele virou presidente da Coca-Cola, não, da Caloi, né? Mas à época ele era o diretor-presidente da Ródia. E ele começou como estagiário, por incrível que pareça, olha. E você acha que ele não comemorou cada passo dele? Foi estagiário, depois foi efetivado, depois isso, depois foi subindo. Tem que comemorar cada sucesso. Porque se ele só for comemorar quando chegar lá no fim, cara, e como é que foi a viagem toda, né? Se ele não curtiu a viagem e, sei lá, por um motivo qualquer ele não chega no destino final, o avião desvia, o aeroporto estava fechado, sei lá, ele perdeu tudo. Não, você tem que curtir cada etapa. Então, acabou essa primeira etapa, acabou um capítulo, vai lá e comemora. Acabou, mas o comemorar não é tomar aquele porre e ficar uma semana de fogo, porque você vai perder todo o tempo, né? Gastar todo o tempo. Não, faz uma pequena comemoração para o seu cérebro entender que aquilo foi um sucesso, né? Que você cumpriu uma etapa, ganhou a medalhinha lá de primeira fase cumprida. Então vai comemorando pequenos sucessos que você tem, porque seu cérebro vai se preparando para quando chegar nos grandes sucessos. Tá? Bom, acabou lá o TCC, pegou o espiral, já envia, né? Vai enviar o espiral para os professores da banca. A partir daí você vai começar a pensar nesses pontos que eu te falei hoje da sua apresentação. Ok? Eu gostaria que você dissesse as suas dúvidas sobre a preparação do TCC ou outra coisa, né, pertinente àquilo que a gente falou. A gente precisa perder a mania de ter a nossa cabeça como gavetinhas, né? Agora eu vou falar do TCC, abre aqui. Aí aprende um monte de coisa, fecha a gaveta e depois eu vou fazer vou fazer a minha monografia do MBA. Aí abre a gaveta da monografia e elas não se conversam. Como assim? Tem que conversar, né? Porque senão todo o processo de novo, vou ter que aprender como é que eu faço a pesquisa, como é que eu vou encontrar meu orientador. Cara, o que você aprendeu aqui serve, usa para cá também, né? Não fica compartimentalizando os seus conhecimentos, mistura tudo, é tudo junto e misturado. Uma coisa ajuda na outra, tá? Então, as dúvidas que você tiver, escreve aí, coloca nos comentários, manda pra gente. E eu quero te fazer um convite, que é o seguinte, tem um grupo, um canal no Telegram, chama TCC em 21, tá? E você entra nesse canal e todos os dias
né? Hoje eu vou, acabando essa live aqui, eu vou dormir, amanhã eu acordo e aí eu vou ter tem algumas ideias sobre as coisas que eu falei durante a noite. Porque fica processando. E aí o que eu falo? Eu vou lá e gravo áudios que são pequenas pílulas, pequenas pílulas de informações sobre o que a gente discutiu nessa live, às vezes na live da sexta-feira. Essas lives elas estão acontecendo de segunda a sexta, sempre às 22h22, né? 22 horas e 22 minutos. Por isso chama TCC Corujão, porque tarde pra caramba, só coruja que está nesse horário. Mas os alunos que estudam à noite, ainda nem, né, se fosse um período normal de aulas, muitos deles nem estariam saindo ainda. Então tá acordado, a galera tá aí e tá comprometida, né? Quem tá até essa hora assistindo, ouvindo essa live, é porque está comprometido, está interessado. Então, legal, vamos em frente, né? Então, eu quero convidar vocês para entrarem no Telegram, no canal do TCC, chama TCC 21 Dias, e aí a gente vai colocando mais coisas. E amanhã a gente está de volta com mais uma live. Eu vou descansar um pouco e se cuidem, né? Vale aquela recomendação às pessoas que você ama, que você conhece, e as pessoas que você ama e você nem conhece, cuide de todas elas. Então, fique em casa o tanto que você puder. Quando você sair, máscara, luvas, quando voltar, lave as mãos, álcool gel, né? Tenha todo o cuidado, distância das pessoas, evite de verdade sair de casa. Se você precisar, I'm sorry, tem que sair, não tem jeito, né? Precisa trazer o leitinho para casa, mas tome todos os cuidados, né? Chegou em casa, antes de chegar, lava as mãos, tira o sapato, deixa o sapato fora, né? Bota um chinelo na porta, a hora que você entrar, você põe o chinelo, deixa o sapato lá fora, até a bicharada que eventualmente estava no seu sapato morrer, aí você usa ele no outro dia, beleza? Galera, um grande abraço para vocês. Desejo que vocês tenham uma boa noite, descansem bastante. Amanhã a gente está de volta às 22h22. Hamilton Viana, que a força esteja com você. Bye, bye.